Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 6 de maio. O Ibovespa apresentou estabilidade, mais 0,09%, candle de indefinição, em cima de um patamar de suporte por volta dos 51.200 a 51 mil pontos. Nesta semana tivemos a perda dos fundos ascendentes do Ibovespa, a sequência de topos e fundos ascendentes, perdeu essa característica, logo está dentro de uma tendência indefinida aqui pelo gráfico diário, no entanto não deslanchou para baixo. Logo eu vejo de forma positiva se o Ibov conseguir superar a máxima do pregão de hoje a partir de segunda-feira, superar os 52.158 pontos, pois isso sinalizaria o início de um movimento de alta no gráfico diário que pode trazer o Ibov para um patamar de resistência mais acima, na casa dos 53.700 a 54 mil pontos. Por outro lado, a perda da mínima de hoje reforçaria a chance de termos um movimento um pouco mais extenso aqui para baixo, um pouco maior esse movimento de baixa. E aí a gente encontraria alguns suportes mais relevantes aqui no gráfico diário, mais por volta dos 50 mil pontos, número redondo, a 49.500. No semanal a gente pode ver que a semana para o Ibovespa foi negativa, esse candle forte de baixo, 4,07% de queda. A perda, como eu disse, a perda dessa mínima, que é basicamente perder a mínima ali no gráfico semanal, a mínima desta semana, e isso representaria uma chance maior justamente de escorregar para um patamar que eu vejo como mais relevante de suporte, de 50 mil a 49.500 pontos. Então, se vier direto no único movimento de baixa aqui para essa zona de suporte que eu acabei de citar, traz a chance de acontecer algum repique aqui nessa região. No mini índice, recomendei 3 operações no pregão de hoje, sendo que executei apenas duas dessas operações. Indo aqui para um gráfico, colocando aqui um gráfico de 10 minutos, a gente pode ver a abertura foi para baixo, foi um candle forte de baixo aqui no gráfico de 10 minutos. Nesse recuo, recomendei uma venda, até postando o gráfico de 5 minutos, mencionando o patamar de venda que era na faixa dos 52.080 com stop em 52.330. No primeiro toque dessa região dos 52.080 eu não executei a entrada, mencionei que eu estava aguardando ainda para executar a entrada. Mesmo para quem entrou, não chegou a bater no patamar de stop, voltou aqui para baixo. Quando voltou aqui para baixo, executei a entrada e nesse movimento de baixo eu encerrei a posição neste candle aqui. E essa posição trouxe um ganho de 0,48% e no capital total um crescimento de 0,4%. A outra operação que eu cheguei a recomendar e não foi executada foi aqui nesse nível, era uma operação para ponta compradora, se depois de todo esse movimento de alta, essa correção aqui, fizesse alguma sinalização de subida. Não fez, veio aqui para baixo e eu recomendei compra um pouco mais abaixo na superação da máxima deste candle. Ela foi devidamente executada. Quando chegou neste nível aqui de resistência, devido à forma como já tinha acontecido, o tempo que tinha levado para chegar lá, eu encerrei essa posição após bater nesse patamar de resistência, ainda com um ganho de 0,35%. No capital total isso representou um crescimento de 0,28%. Então foram duas boas operações positivas em cima do mini índice. Lembrando, se você está já dentro do grupo, ótimo, dentro do canal que tem no Telegram, recebendo aí as recomendações e orientações das operações que eu passo, ótimo. Para quem ainda não faz parte, pode aqui seguir as orientações e os procedimentos para fazer parte através da minha página no Google Plus, esse aqui é o endereço. E aqui, logo abaixo, tem aqui um post que menciona os procedimentos a serem seguidos para fazer parte aí desse canal e receber, consequentemente, as recomendações e orientações de operações no seu celular ou desktop. Na sequência, vamos falar aqui de PETR4. Petro terminou o dia com alta de 2,75%. Voltou para aquela região lá dos 10,09, fechou em 10,08. É um ativo que ainda abre possibilidade de arriscar a compra nela. Na primeira vez que eu passei a compra, eu não executei a entrada. E aqui essa ação, se conseguir superar os 10,13, traz a alternativa de buscar essa compra em cima do papel, trabalhando com stop mais curto. Se voltar aí para baixo, principalmente em torno ali dos R$ 9,90, não deveria mais voltar para baixo desse patamar depois de uma possível superação dos 10,13. Para quem quiser ser um pouco mais cauteloso,
rompimento dos 10,30 seria um sinal um pouco mais significativo para a compra em cima de PTR4. A semana terminou com queda leve aqui para o papel, 1,47%, segue dentro de um movimento de subida no gráfico semanal, ainda sem perder força. Sinaliza perda de força não só na sua tendência de alta no gráfico diário, como também aqui nesse movimento de subida e inclusive inicia um movimento de baixa no gráfico semanal, se perder os 9,58. Na Vale 5, o dia foi de alta de 1,88%. A ação ainda foi lá bater num patamar de suporte que foi perdido, não conseguiu fechar acima, uma sinalização aí de força por parte dos vendedores, esse movimento aconteceu de forma forte. Uma compra na superação da máxima de hoje, tentando pegar um movimento de alta, é uma compra um pouco mais apertada no meu modo de ver, mas seria uma alternativa de entrada um pouco mais ousada, o que teria um primeiro patamar mais relevante de resistência na casa ali dos R$ 14,61, um gap aqui de baixa para esse ativo. A semana foi bem negativa para a Vale, 14,1% de baixa, apesar do ativo ainda permanecer dentro da tendência de alta no gráfico semanal. Principal nível de suporte para a continuidade desse movimento de baixa no gráfico semanal seria na região dos 12,19 a R$ 12, já mencionada na última videoanálise. Na sequência, vamos falar aqui de alguns ativos, de algumas ações. BBAS3, eu cheguei a recomendar a venda se ela perdesse os R$ 20,25, só que ela abriu já lá embaixo, abaixo até dos R$ 20. E aí ficou travada, que eu vou botar aqui no gráfico de 10 minutos, fica um pouco mais claro. Ficou aqui embaixo e começou a subir. No momento que ela começa a subir, eu já mandei uma mensagem falando, olha, eu não vou executar essa operação de imediato. Ou seja, se voltar nos 20,24, eu não vou executar essa operação, mesmo que seja na primeira hora de pregão, porque o gap teve um gap muito forte, eu vou avaliar esse retorno do preço para decidir aí a possível venda em cima desse papel, ou seja, dependendo do que ela fizesse, batendo aqui nesse nível e gerando alguma sinalização para baixo, me chamaria mais atenção de fazer a venda. Mas como ela passou direto, logo quando acontece aqui esse candle, eu já cancelei a entrada em cima de uma posição vendida em cima da BBAS3. E por essa formação que ela fez, ou seja, ela está ali no nível de suporte, já perdeu esse nível de suporte, gerou pivô de baixo, mas não deslancha para baixo. Devido a esse candle aqui, a superação da máxima de hoje seria uma alternativa de buscar a compra, ou mesmo um rompimento aqui dessa máxima. Mas ainda é um ativo que me chamaria atenção para arriscar uma nova compra aqui nesse papel. Uma nova possibilidade de compra, abortando um pouco essa chance de venda, já devido ao candle do pregão de hoje, o comportamento do pregão de hoje. Outro ativo, o GGBR4. GGBR4, que ontem a gente entrou e acionou o stop, teve um bom candle no pregão de hoje. Foi lá embaixo, perdeu a mínima, igual o BBAS3. Foi lá embaixo, perdeu a mínima e se recuperou muito bem, fazendo de novo um candle de reversão chamado de perfuração, algo semelhante ao que tinha feito aqui. Então, mais uma vez, vai lá para baixo da mínima desse fundo e não deslancha para baixo. Superação da máxima de hoje, dependendo da forma como ela acontecer, 7,36, se ela superar o 7,36, seria também uma nova alternativa de buscar uma compra nesse ativo, trabalhando com stop aqui logo abaixo ali dos R$ 7, um pouco abaixo aí desses 7, por volta dos R$ 7 seria um stop bem, no meu entender, bem posicionado. Depois disso, o CTIP3, lembrando que outros papéis também fazem parte aí, eu continuo acompanhando, lojas Rene, VEG, alguns ativos eu fico acompanhando ainda para a possibilidade de entrada para o próximo pregão, já mencionados aqui no decorrer dessa semana. A CTIP3 também fez um mesmo padrão de reversão dos candles, um candle de força aqui para cima, fechamento ainda respeitando o fundo anterior em termos de fechamento, não fechou para baixo, superação da máxima de hoje, possibilidade de arriscar uma compra tentando pegar um movimento de alta, com destino aqui a essa região de resistência de dois topos anteriores. Caso ela não faça isso, ou dependendo da forma como ela romper, não executar a entrada e a ação vier um pouco mais para baixo, ainda continua olhando com bons olhos para o ativo, dependendo da forma como vier o movimento aqui para baixo em termos de operação na ponta compradora. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção, lembre-se de dar um like aí na videoanálise, um joinha aí no YouTube, desde já agradeço a sua audiência, tenha um excelente final de semana e até segunda-feira.